Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sessão das palestras do CC. Hoje temos duas apresentações, uma do Nuno e outra da Patrícia. E, portanto, dou a palavra ao Nuno para iniciar a apresentação. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Estas palestras que vão ser apresentadas hoje são apresentadas pela primeira vez na Conferência Anual da Ciência do ICES, no passado mês de setembro, na Corunha. E no meu caso, a palestra foi apresentada... Não vai desligando. Se calhar eu falo alto só. Se conseguir arranjar uma explicação. No meu caso, a palestra foi... Consegue-se ouvir? Consegue. Sim. No meu caso, a palestra foi apresentada, numa sessão dedicada aos cefalópodes, soluções operacionais para as pescarias de cefalópodes e seu cultivo. O trabalho que apresentei versa sobre a utilização de séries temporais na monitorização de pescarias de cefalópodes. É um trabalho realizado em colaboração com o João Pereira e com a Ana Moreno e, neste caso, cofinanciado pelo PNAB e pelo projeto GESP. Para vos dar uma pequena ideia do contexto geral desta apresentação, existe um conjunto de pescarias que são denominadas pescarias limitadas em dados. Aquilo que se verifica é que a maior parte da investigação pesqueira e métodos de avaliação pesqueira se foca, ou tem sido focada em pescarias que têm grandes conjuntos de dados multivariados disponíveis e onde existe uma grande quantidade de informação acerca dos estoques que são explorados e das pescarias elas próprias. No entanto, muito menos investigação existe ao nível de métodos que sejam aplicáveis a pescarias limitadas pela quantidade e qualidade de dados. De facto, verifica-se que, em muitos casos, a qualidade e a quantidade de dados limita a avaliação e o aconselhamento. Por outro lado, mesmo quando esses dados existem, existe muitas vezes uma falta de metodologias apropriadas. As metodologias estão desenvolvidas para avaliações que requerem um maior conjunto de dados e, portanto, não estão desenvolvidas as técnicas para trabalhar com pequenos conjuntos de dados. E, por outro lado, existe em todos os institutos, basicamente, uma falta de financiamento e até alguma falta de experiência matemática e estatística para correr modelos mais complexos, típicos das pescarias ricas em dados. Para vos dar uma ideia do que é este conjunto das pescarias limitadas por dados, apenas dizer que, em termos mundiais, estima-se que apenas 20% das capturas são sujeitas à avaliação e, quando é convertida em número de estoques, apenas 1% dos estoques é rotineiramente sujeito à avaliação. Ora, para fazer face a esta situação, tem sido advogado por algumas pessoas uma mudança de perspectiva. Ou seja, acha-se que existe neste momento um foco muito grande na avaliação e que, se nos afastarmos um pouco da ideia de avaliação e nos centrarmos numa ideia mais de monitorização, estas pescarias poderão ser mais facilmente abarcadas e analisadas. A ideia geral é, portanto, que se falta experiência, se falta financiamento, se faltam dados ou se falta conhecimento biológico acerca dos recursos e não é possível avaliar as populações, é, no entanto, possível monitorizar as pescarias ao longo do tempo. Há aqui uma diferença entre avaliar e monitorizar, eu não vou entrar aqui muito nisso, mas avaliar geralmente implica tem uma forte componente de uma emissão de um julgamento, portanto pretende-se dizer se a situação está boa ou está mal, de certa forma taxativamente. Quando se fala em monitorizar, existe mais uma ideia de seguir, de observar os dados ao longo do tempo e verificar se alguma coisa anormal se passa com eles, sem necessariamente ser taxativo acerca se a situação é problemática do ponto de vista populacional ou não. Quando olhamos para as pescarias pobres em dados, os dados que mais frequentemente estão disponíveis são dados de capturas ou desembarques comerciais. Todos nós sabemos que não são uma boa aproximação à abundância, todos nós estudamos casos em que os desembarques podem continuar a aumentar em resposta, por exemplo, ao esforço e os índices populacionais estarem a baixar, portanto iludindo, de certa forma, quem olha para os gráficos de uma forma mais simples. Mas
aqui o que se defende é que, apesar desta situação, apesar dos desembarques não serem o índice mais apropriado em termos de estado populacional, devem ainda assim ser monitorizados regularmente e que, a partir dele, podemos detectar pelo menos alguns casos mais problemáticos nas pescarias atualmente não avaliadas e que podem servir depois para priorizar a investigação futura. Quando pensamos em analisar séries temporais, pensamos, do ponto de vista de monitorização, ajuda a enquadrá-las naquilo que é o controle estatístico de processos e que basicamente obedece a um princípio muito genérico, que é, se tudo parece certo, ou pelo menos não causa alarme, então não intervir. Esta situação é muito utilizada a nível industrial, é muito utilizada a nível de processos químicos, por exemplo, a nível de processos mecânicos, onde é necessário fazer um controle de qualidade, por exemplo, das máquinas, saber se as coisas se está a afastar ou não do comportamento médio que elas devem estar a obedecer. E basicamente, como podem ver aqui neste slide, pretende-se distinguir dois tipos de situações. Uma situação em controlo e uma situação fora de controlo. Existe uma série temporal de dados, que vocês veem aqui. Basicamente, analisa-se um primeiro período, que se chama o período, neste caso, base, um período de análise, onde se procura avaliar a variabilidade natural dos dados e depois definem-se uns limites de detecção e verifica-se o que se passa no futuro. Se ele se mantiver entre os limites de detecção, muito bem, considera-se que o processo está em controlo. Se ele, porventura, se afastar dos limites de detecção, gera-se um alarme e, pois, necessariamente, teremos que ir investigar o que é que causa esta situação. Neste caso, no seu caso mais simples, podem ser utilizados quaisquer tipo de dados univariados. Neste caso, vamos focar em desembarques comerciais. O principal desafio na aplicação do controle estatístico de processos à questão das pescarias, com poucos dados, é que muitas vezes não temos um registro histórico credível de desembarques, no qual afirmar e definir, a partir do qual, portanto, este período aqui é relativamente curto e temos dificuldade em definir os limites de detecção. Por outro lado, sendo dados de séries temporais, existe um problema relacionado com a falta de independência dos dados e, portanto, um simples desvio padrão, algumas regras relacionadas com processos normais, não se aplicam na definição, ou melhor, podem induzir em erro a definição destes limites de detecção. Sendo assim, é necessário ou é conveniente aplicar metodologias próprias de séries temporais, capacitadas, de certa forma, para lidar com as correlações e com a falta de independência dos dados. Foi isso que nós fizemos. Neste caso, aplicámos os modelos de Sarima, que são modelos sazonais, autorregressivos, integrados e de médias móveis. Tem este nome complicado, umas fórmulas também relativamente complicados, mas eles são, na realidade, dentro dos modelos de séries temporais, modelos relativamente simples. São modelos lineares, estocásticos, que basicamente tentam prever o futuro em função de combinações lineares da série univariada passada e de alguns choques ao sistema e que, neste caso, que é o que nos interessa, são aplicáveis a vários tipos de séries temporais, nomeadamente a desembarques mensais. São modelos, como vos disse, univariados, simples, bastante flexíveis. Eles têm um forte background estatístico, foram desenvolvidos em 1978 e têm muitas aplicações, não só na finança e na indústria, como também contam com mais de 100 séries modeladas em termos de biologia pesqueira. Tendo basicamente registado quase sempre uma boa correlação com causas. Portanto, não sendo modelos explicativos, apresentam, apesar de tudo, nos seus parâmetros, boas correlações com causas ecológicas e pesqueiras. Portanto, é possível interpretá-los, de certa forma, com base no conhecimento que nós possamos eventualmente ter. Como integrar, então, os modelos Sarima no controle estatístico de processos? Em primeiro lugar, é preciso selecionar um modelo de séries temporais e ajustar a série. Depois, este é o passo principal, vamos assumir que aquilo que se passa no passado e que o modelo é correto, foi corretamente ajustado e, portanto, vamos prever para a frente. Se as observações futuras estiverem dentro daquilo que está
as nossas previsões, dentro do nosso intervalo de previsão, consideramos que o processo está em controle, está dentro daqueles limites. Se por outro lado se afastarem, então preocupamos-nos com a situação. Este processo, neste momento, nós automatizamos, desde que foi desenvolvido em 2011 até agora, e basicamente tem a capacidade, desenvolvemos um algoritmo em R que tem a capacidade de analisar várias centenas de modelos e fazer vários tipos de ajustes em pouco mais de 30 minutos por cada série. Basicamente os passos envolvem a preparação e a transformação da série, não vou entrar aqui em pormenores, há uma análise da sazonalidade e da tendência, são ajustados várias variantes de modelos de Sarima através do critério de AKIC, verificado o ajuste, que geralmente, dada a flexibilidade dos modelos, é correto, e depois são então elaboradas as previsões e os intervalos de previsão. Sendo que este passo central é realmente onde está a maior parte do consumo em termos de processamento informático e de duração. Vou então passar agora a apresentar 3 exemplos da maneira como aplicamos estes modelos na monitorização de cefalópodes, que atualmente não são alvos de uma avaliação formal. Temos aqui as séries de desembarques mensais de polvo, portanto, os desembarques oficiais de polvo em 3 regiões do país. Noroeste, que é sensivelmente até a Nazaré, Sudoeste, que é até Sines, e depois a Costa Sul, divididas pelas categorias oficiais de arrasto e polivalente. Como vocês podem ver, estão aqui as percentagens de cada uma das frotas em cada uma das regiões. A principal pescaria do polvo portanto, está no segmento polivalente, existe muito pouco no arrasto, ainda muito menos ainda no cerco. Poderão verificar aqui que eu utilizei a mesma escala, precisamente só para transmitir uma ideia da variabilidade, da diferença que existe entre as diferentes artes e as diferentes regiões. E em seguida mostrar-vos-ei que, apesar dos poucos desembarques, existe bastante sinal nestas séries. Tenho aqui o período de tempo, de 2004 a 2012. Vamos ajustar o modelo até esta altura e vamos tentar prever o que se passa no futuro e ver se está sob controle ou não. Tenho aqui as séries que são efetivamente modeladas, as séries já transformadas e centradas em relação à média. E, portanto, basicamente o que nós vamos tentar perceber é se aquilo que se passou aqui está dentro da variabilidade esperada com base naquilo que se passou anteriormente. Alguns resultados do ajuste do modelo, como vos disse, ela é bastante flexível. Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, é apenas um exemplo um bocadinho mais detalhado. Portanto, o modelo acompanha bem as observações no período de ajuste, em todos os casos. As correlações, efetivamente, foram corretamente modeladas, a sazonalidade também. E, portanto, obtém-se o dito ruído branco no final, que é o que é expectável de uma análise de séries temporais. E aqui tem, então, um exemplo das previsões e dos intervalos de previsão. A azul, preto primeiro, tem as observações verificadas em 2013. A azul, a previsão pontual obtida através do ajustamento de cada um dos modelos a cada uma destas séries. E depois, a vermelho tem, respectivamente, os intervalos de confiança de 75, 90, os intervalos de previsão, desculpem, porque é um bocadinho diferente de intervalos de confiança, os intervalos de previsão de 75%, 95% e 99%. Como podem ver, em todas as séries, os pontos ficaram basicamente dentro das linhas dos intervalos de confiança. Há aqui um pequeno ponto que chega aos 75%, mas não ultrapassa o limite de 95%. Portanto, uns desembarques ligeiramente acima daquilo que seria expectável, mas isto também são um conjunto de séries com vários tipos de sinais misturados. Portanto, é expectável que isso possa acontecer. E, portanto, a conclusão que tiraríamos deste exercício era que, em todas as séries, o processo estaria em controle. Queremos nós dizer com isto que, se nós tivéssemos uma multitude de recursos para avaliar e tivéssemos que selecionar alguns, provavelmente, ou pelo menos para inspecionar, provavelmente não seria, neste caso, por este motivo, o polvo a ser esse o caso. No entanto, temos que ter aqui em conta outros aspectos, não é? É que, por exemplo, o polvo é uma das espécies mais valiosas da nossa costa e poderá justificar per si a monitorização e a avaliação, independentemente de estar ou não estar sob controle. Mas isso é uma decisão que nos cabe a nós depois, caso seja possível uma avaliação completa, porque depois é evidente que realizá-la, não é?
devemos realizá-lo. Olhando agora para o caso da Lula, um caso diferente no sentido em que, ao contrário dos desembarques do Polvo, desculpem lá, vou voltar aqui um bocadinho atrás, ao contrário dos desembarques do Polvo, que não são sazonais, ou melhor, só apresentam indícios sazonais nas pescarias de arrasto do Noroeste e do Sul, não têm sazonalidade patente nas outras pescarias. No caso da Lula, existe uma sazonalidade marcada, a maior parte dos desembarques, 68%, estão na costa noroeste e são realizados pela frota de arrasto. Existe muito pouco na frota polivalente, relativamente pouco, mas já verão a seguir que também existe sinal aqui. Estamos então a tentar prever, com base neste intervalo, o que se passará em 2013 e, da mesma forma, observa-se um pouco de sobreestimação pelo nosso modelo, portanto os desembarques estiveram um pouco abaixo daquilo que era esperado na maior parte das séries, e é curioso que tanto séries com mais sinal ou séries com menos sinal apresentam mais ou menos o mesmo tipo de informação, e a série também, tal como no caso do polvo, é considerada como estando em controle. Pois, posto isto, certamente que alguns de vocês estarão a pensar, pois bem, então temos poucos dados, as séries são relativamente curtas ou pouco informativas, temos uma situação em que provavelmente os intervalos de previsão serão de tal maneira largos que qualquer série, por mais variação que sofra no futuro, estará enquadrada como estando em controle. Para analisar um pouco esta situação, vou apenas apresentar um exemplo que se relaciona também com o caso da Lula, que é um caso em que foi detectada uma situação de falha de recrutamento a nível dos cruzeiros de investigação, que se passou em 2006. Portanto, como podem ver, a série tinha desembarques relativamente elevados até ao final de 2005 e depois há aqui uma quebra da situação. E, portanto, aqui interessava-nos ver se os modelos de Sarima seriam ou não capazes de detectar isto. Isto é uma quebra que nós nos viemos a perceber porque tínhamos os dados dos cruzeiros e também porque, eventualmente, depois a pescaria sofreu realmente uma redução bastante significativa, mas interessava-nos ver se nós tivéssemos feito a modelação Sarima logo até no final de 2005, como é que teríamos acompanhado a situação ao longo de 2006. Ora, aqui tem então os desembarques com o intervalo de precisão que nós pretendemos, o intervalo de previsão que nós pretendemos verificar, no qual nós pretendemos verificar o comportamento. As séries foram modeladas neste intervalo, foi previsto então o outro intervalo, e aqui está a situação. Como podem ver, na principal pescaria, basicamente as séries da Lula são fortemente sazonais, ao contrário das séries do polvo. E, portanto, sobretudo na pescaria de arrasto da costa noroeste, a sazonalidade acontece, o pico da pescaria acontece no outono, início do inverno. Ora, aquilo que vocês podem ver é que, face às previsões, de acordo com aquilo que se passou no período anterior, os desembarques de Lula ficaram abaixo, mesmo inclusive da própria linha dos 95% daquilo que seria previsto. Portanto, se nós estivéssemos a seguir isto mês a mês, teríamos detectado logo aqui, em praticamente tempo real, uma situação de falta de recrutamento, ou pelo menos de poucos desembarques, neste caso, da pescaria, que depois viríamos a verificar mais tarde que estava relacionada com essa falta de recrutamento. Curioso é que não só esta pescaria, mas como praticamente todas, acabaram por apresentar algum tipo de comportamento anormal neste ano. Se adotarmos uma abordagem conservativa de considerar só verdadeiramente fora de controlo o intervalo de previsão de 95%, teríamos então 4 séries destas 10 fora de controlo e 3 que estariam já com alguns indícios de estarem fora de controle. Tendo em conta que muitas destas metodologias são para ser utilizadas em pescarias com poucos dados, não é? Portanto, nem sempre dispomos destes 18 anos que foram utilizados para a pescaria 18 anos de desembarques mensais que foram utilizados para a pescaria da Lula, ou 10 anos que foram utilizados para a pescaria do polvo. Ora, nessa situação fomos testar também sobre se a nossa análise teria diferido se utilizássemos uma série mais curta. E aquilo que verificamos é que no caso do polvo, se tivéssemos utilizado 6 anos, a situação, o número de séries, aquilo que vocês têm aqui é o número de séries que estão em controle e fora de controle, era exatamente o mesmo, portanto, os modelos apresentavam o mesmo tipo de resultado. No caso da Lula, se tivéssemos utilizado 6 anos em vez dos 18, havia 2 séries que apresentavam indícios de fora de controle, mas a maioria delas estavam claramente em controle,
E, naquele caso da falta de recrutamento de 2006, se em vez dos 11 anos tivéssemos utilizado 6, os resultados tinham sido exatamente os mesmos. Portanto, os principais padrões continuam a ser detectados, apesar de as séries serem mais curtas. Sendo assim, e como mensagens principais deste trabalho, afirmar então os modelos SARIMA como modelos que ajustaram adequadamente, ficaram bem ajustados às séries temporais de desembarques de espécies com um ciclo de vida curto, nomeadamente, neste caso, o polvo e a lula. Os intervalos de confiança, reforçar a ideia de que os intervalos de previsão não fornecem uma informação acerca do estado dos estoques, mas fornecem linhas guia estatisticamente corretas e objetivas para detectar pelo menos alguns casos de situações fora de controle em pescarias para as quais nós não temos atualmente capacidade de fazer avaliação. Referir que os modelos, portanto, este esquema de processo de estatístico de controlo com modelos SARIMA é relativamente rápido, demora cerca de 30 minutos e os resultados parecem ser robustos à dimensão das séries, portanto são modelos que poderão ser facilmente corridos no princípio do ano para verificar e depois ir verificando mensalmente o estado de várias pescarias em simultâneo. E finalmente que este tipo de categorização dentro de controle, fora de controle, é relativamente fácil de explicar aos stakeholders, nomeadamente ao setor. É passível de ser integrado em análises relacionadas com o aconselhamento do ICES e a estratégia marinha e que podem realmente referir que podem realmente ajudar na monitorização e na prioritarização da investigação em relação a toda uma série de recursos para os quais temos a nível mundial séries de desembarques, mas não temos capacidade de avaliar. Assim. Apenas agradecer à Fundação Ciência e Tecnologia, que neste caso financiou boa parte do trabalho prévio, que depois permitiu a aplicação ao polvo e à lula, e aos meus coautores da publicação também, onde desenvolvemos esta metodologia pela primeira vez. Obrigado.